Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia. Gostaria de partilhar convosco, resumidamente, um conjunto de boas razões que justificam, no meu entendimento, o apoio empenhado do PS ao orçamento e às grandes opções do plano para o período 2013-2017 que aqui nos são apresentadas. E começaria, Senhora Presidente, precisamente pelas grandes opções do plano. Grandes opções do plano que, ao reproduzir no fundamental os eixos do programa eleitoral do PS e das listas de independentes que com ele se apresentaram às eleições, reforçam e reiteram o compromisso e o empenho da atual equipa municipal com esse programa e permitem também a todas as forças políticas e a todos os cidadãos acompanhar com maior acuidade o cumprimento e a execução daquilo que foram as opções sufragadas pelos lisboetas em setembro último. Estamos perante um orçamento que, face aos tremendos desafios e dificuldades resultantes da prolongada situação de crise que todos conhecemos, com a inelutável queda de receitas da autarquia, e face a 2010, como já foi referido pelo Sr. Vice-Presidente, estamos perante uma queda de 120 milhões de euros da receita estrutural. Estamos perante um orçamento que coloca a tónica no equilíbrio orçamental das finanças do município, que deve ser alcançada através de receitas igualmente estruturais e não de caráter conjuntural extraordinário. Só assim se conseguirá assegurar a durabilidade e a estabilidade do quadro fiscal amigo das famílias e das empresas, recentemente aprovado por larguíssimo consenso na Câmara e nesta Assembleia. Este orçamento procura também, Senhora Presidente, acautelar um conjunto de situações de caráter contingente, não estrutural, com que o município se irá deparar em 2014, resultantes, nomeadamente, da integração da EPUL e do desfecho de um conjunto de processos judiciais. As receitas extraordinárias, ou parte delas, resultantes da alienação de um conjunto de ativos do município, constituem, na minha perspectiva, a forma mais adequada de fazer face a situações de contingência. E aqui diria que existe até, porventura, alguma prudência nas estimativas apresentadas, dado que estamos perante verbas extraordinárias inferiores a orçamentos recentes e verbas muito, muito inferiores àquelas que constavam noutros orçamentos, no tempo de outras maiorias e num contexto que nada tem a ver com as dificuldades do contexto de hoje. Ainda que nós não estejamos tão seguros como outros, enfim, da robustez da tal retoma e do anunciado milagre económico português. O orçamento em discussão, não obstante o quadro de restrições e dificuldades referido, assegura uma importante e relevante capacidade de investimento por parte da autarquia, sendo que destaco aqui, Senhora Presidente, o enorme esforço, já referido também pelo Executivo, no sentido de concluir em 2014 e 2015 as mais de 3 dezenas de projetos aprovados no âmbito do orçamento participativo. Diria, Senhora Presidente, que é algo de salutar que alguns presidentes de junta e autarcas questionem agora a existência, em casos pontuais, de atrasos e da necessidade de concluir os referidos projetos, pois antes o que questionavam e criticavam era a inexistência de um orçamento participativo. Grandes passos se deram, Senhora Presidente. Lisboa permanecerá, seguramente, em 2014, no topo da lista das entidades públicas que mais investimento público concretizam, a exemplo do que sucedeu no ano 2013. Sublinho, igualmente, que este orçamento prossegue no caminho do controlo e rigor no que respeita à despesa corrente do município, com uma redução prevista de menos 15 milhões de euros face ao ano que agora termina e, como foi também referido, sem cortes cegos, horizontais, que não resolvem de forma sustentada nenhum desequilíbrio e nenhum déficit, como temos tido a oportunidade através da atuação do Governo Central. Recordo aqui, Senhora Presidente, o então chamado Plano de Saneamento Financeiro, defendido nesta Casa em 2007 pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo então Vereador das Finanças, Dr. Cardoso da Silva, para afirmar convictamente que este orçamento se insere num percurso e num processo de consolidação permanente das finanças do município. Este orçamento prepara ainda o caminho para uma nova etapa da vida das freguesias da cidade de Lisboa, com mais meios,
mais competências, mais capacitadas para prosseguir o seu mandato de proximidade aos cidadãos e à realidade cotidiana dos lisboetas. Trata-se, na nossa perspectiva, de uma nova e desafiante realidade, de um reforço substancial da atuação e da dignidade das juntas de freguesia, porventura um momento histórico para as freguesias da cidade de Lisboa, talvez só comparável ao que se passou no primeiro mandato do Dr. Jorge Sampaio. Pena é, Sra. Presidente, que alguns dos que então participaram e apoiaram o alargamento e o reforço das competências das freguesias sejam agora os maiores detratores da reforma em curso, parecendo não poupar esforços para que todo o processo não corra da melhor maneira para a cidade e para os lisboetas. Acrescentaria, Sra. Presidente, que da intervenção que tive a oportunidade de ouvir há pouco da parte do PSD, enfim, fico com algum receio que não haja aqui algum engrossar dessa lista com outras presenças menos esperadas. Terminaria, Sra. Presidente, Srs. Deputados Municipais, reiterando o apoio do PS a este orçamento e diplomas conexos aqui em apreço e reiterando a necessidade aqui recentemente expressa de se travar a breve trecho um debate sério e alargado sobre o impacto que a nova Lei das Finanças Locais virá inexoravelmente a ter nas finanças do município, privando de receitas estruturais absolutamente vitais para o regular funcionamento da Câmara e da cidade. Obrigado.